Então, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença, de todos que puderam comparecer nesse momento. Eu vou apresentar aqui, a palestra intitulada Modern Statistics, que na realidade é um estudo que compreende diversas técnicas estatísticas em diversos períodos de tempo em uma universidade, ou seja, a nossa universidade. Tá? Então, esse é um artigo que foi apresentado no Simpósio de Data Science e Estatística, promovido pela American Statistical Association, nos Estados Unidos, na cidade de Pittsburgh, no começo de junho. E nessa apresentação eu compilei uma série de pesquisas que foram realizadas durante, como diz ali, diversos períodos de tempo, por alguns dos nossos bolsistas. Então, esse é um trabalho que tem, digamos, eu como autora, mas nós somos todos coautores aqui. Tá? Então, é junto com a professora Andresa, que está aqui presente, que é minha colega de pesquisa, o agora mestre, certo, em Engenharia Civil, nosso mestrando André Vites Estrada, que também é egresso do curso de Engenharia Civil do bacharelado, na época da pesquisa, o estudante de engenharia, de graduação de engenharia, o Lucas Gorim Freitas, ele já é egresso agora, eu acredito, ainda não? Acho que ainda não. Ainda não? Está quase. Está quase, certo? E também a Ellen Figueiredo Ramos, que não está aqui presente, uma pena, que é aluna do ensino médio ainda. Então, ela faz parte dessa pesquisa como bolsista de administração científica do ensino médio lá no Instituto Federal de Santa Catarina. Um pouquinho da minha apresentação, fazer uma introdução, falar um pouco agora do grupo de pesquisa, das pesquisas, da motivação, certo? Os métodos que a gente utilizou para diversas análises, alguns resultados. Aí aqui eu vou pontuar algumas pesquisas que estão sendo feitas e que nós podemos fazer e as considerações finais. E na introdução eu poderia deixar de falar do congresso um pouquinho, certo? Ele não é um congresso de engenharia, certo? É um simpósio na área de ciência de dados e de estatística. Então foram cerca de 300 pessoas, eles consideraram um evento pequeno, aí depende do ponto de vista, Foram 300 pessoas que participaram desse evento ao longo dos dias, foram 4 dias, do dia 7 ao dia 10 de junho. E, então, esse evento ele trouxe várias pesquisas, principalmente na área de estatística aplicada e de data science aplicada, as mais diversas áreas. Então, eu apresentei um trabalho numa sessão denominada Variáveis Importantes, certo? Então, determinação de variáveis importantes. Por quê? Se tratar de água e das diversos fatores e variáveis que englobam esse estudo de água. Então, por isso eu estava naquela sessão. Na mesma sessão tinham trabalhos também relacionados aí à Covid, certo? E a questão de variáveis importantes. Uma característica desse evento que é interessante é que a maior parte do público-alvo que participa é de, eles chamam de PhD, candidates, é o pessoal que está fazendo doutorado, certo? E de professores. Mas eles estão buscando cada vez mais trazer o pessoal da graduação e do ensino anterior, tanto que tinham trabalhos de ensino médio sendo apresentados lá também, certo? Então, essa busca de levar a estatística, a ciência de dados aplicada, certo? Para as mais diversos níveis de ensino. Aqui, eu vou fazer uma pequena introduçãozinha, certo? Se a professora Andresa quiser me interromper, me ajudar aqui nessa parte introdutória, que seja bem-vinda, Aliás, mais que uma palestra, que é uma conversa, que nós estamos tendo. Então, entender e modelar o consumo de água é importante para a gestão da água, gestão desse precioso recurso hídrico. Por quê? Porque a gente só consegue projetar, a gente só consegue trocar algum equipamento para melhorar, a gente só consegue fazer alguma coisa mesmo se nós conhecemos, na verdade. A gente não consegue melhorar o que a gente não conhece, que a gente não mede. Como é que a gente vai dizer que algo diminuiu, algo aumentou, se a gente não tem uma ideia da situação, certo? Então, por isso que é importante a gente investigar, conhecer e depois propor as diversas alternativas. E aí entra a estatística e a ciência de dados. Este é um trabalho mais estatístico, aqui o trabalho
apenas com técnicas estatísticas, mas a gente, né, no nosso grupo de pesquisa, também já tem algumas pesquisas mais voltadas agora a essa inserção na ciência de dados, a estatística com a ciência de dados. Então é importante quantificar o consumo de água por usuário, por pessoa. Tá certo? Concordam comigo? Vocês têm ideia de quanto vocês usam de água no dia a dia, num dia típico, normal? A Andresa não pode responder. Ela não tem ideia. 120 litros. Esqueci, você também não pode responder. Mas eu ia falar que era em torno de 100 litros por dia. Então, né, é importante a gente quantificar, né? E também por categoria. E no que a gente usa mais? Numa casa, por exemplo. Né? O que a gente tem que prever mais que vai ter a utilização de água? Numa escola aqui, o que a gente realmente tem que, né, prever? Como é que a gente faz essas coisas? Então, por isso que é importante. Então, identificar esses fatores que podem influenciar o consumo, seja, né, para projeto, seja para aumento, para diminuição de água também, isso é importante, certo? E conhecer, né, o consumo, os cenários do consumo de água, isso nos permite estabelecer, criar, né, medidas, por exemplo, para promover o uso racional de água, seja com troca de equipamento, seja com, que é uma coisa talvez um pouco mais imediata, né, dependendo do conceito de imediato, ou então, né, com relação a uma implementação de uma política, alguma coisa educacional que leva um pouco mais de tempo. Mas primeiro a gente precisa conhecer, saber o que tem aí, propor as melhorias, e depois nós temos que ter técnicas também para verificar, né, se essas melhorias surtiram o efeito desejado. Então, nesse artigo, né, a gente vai mostrar os resultados de alguns projetos, né, certo, que usam técnicas estatísticas, né, para descrever, né, o consumo de água nesta instituição, não em toda, infelizmente, né, certo, modelar e monitorar o consumo de água. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Aí eu tenho que falar do grupo, né? Porque eu não teria ido aos Estados Unidos apresentar, né? Eu não estaria aqui se não fosse a colaboração do nosso grupo. Então aqui eu tomei cuidado de tirar fotos que podem ser, né, publicadas, né? Acho que é a foto do látice da Andresa que está aqui, né? Certo? Né? Então o nosso grupo, a professora Andresa, né, que é do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, que trabalha em pesquisa na área de sistemas fluviais. Eu, antes da pandemia, certo? Né? Com o cabelo comprido, mais magrinha. Né? Essa foto foi tirada um mês antes do primeiro fechamento lá em março. Tá? O Lucas, né, certo, que está aqui, e o André, que está no laboratório, né, do professor Leonardo, se não me engano, laboratório de hidráulica, né? E aqui a Ellen, né, a nossa bolsista de ensino médio. Então, os dois laboratórios que associam as nossas pesquisas seriam o Laboratório de Sistemas Prediais, que sob coordenação do professor Glenn, né, mas que a professora, os nossos, né, bolsistas, nossos pesquisadores trabalham bastante lá, e também o Laboratório de Estatística e de Simulação. Então, né, este é o nosso, além dos dois laboratórios, a gente tem um laboratório vivo, que é aqui a nossa universidade. Mais especificamente, o nosso laboratório vivo é o bloco K, que está aqui, ó, tá certo? Agora, depois eu explico algumas coisinhas, mas enfim, foi durante algum tempo um laboratório físico, um laboratório vivo para as nossas análises. Então, toda essa pesquisa, né, esses vários projetos, eles foram aplicados aqui, né, no Centro de Ciências Tecnológicas, né, certo? E aqui vocês têm, né, só uma ideia do centro. É claro que, né, lá na apresentação a gente falou um pouquinho mais sobre a universidade, tá? Uma coisa que é importante, né, certo, pontuar aqui, é que durante muito tempo a nossa instituição mantém um número mais ou menos fixo de alunos, tá? Em torno de 2.900, 3 e pouquinho, não varia muito. Isso vocês vão ver, vai entrar num dos modelos que a gente vai mostrar para vocês aí, tá? Não tem uma variação muito grande de número de alunos. Bom, os métodos que nós utilizamos. Então, em primeiro lugar, esse é um estudo exploratório. Por quê? Descritivo. Porque a gente vai explorar o consumo de água aqui na instituição. É o que a gente está fazendo. A gente quer conhecer tudo que tem aqui num certo momento do tempo. Tá? Depois, então, nós usamos estatísticas descritivas.
aquilo que vocês aprendem, que a maioria das pessoas, né, aprende na graduação e antes da graduação, no ensino médio, usamos testes estatísticos clássicos, né, como teve estudo, os paramétricos, a nova e os não paramétricos. Usamos correlação e análise de regressão e também os gráficos de controle estatísticos de processo. Então, essas são as abordagens estatísticas que aparecem agora, né, nesse trabalho. Tá? Todas as análises elas foram feitas no ambiente R, que é um ambiente de computação estatística livre, que é o que a gente usa. Né? E aqui vocês têm uma fotozinha de como é o nosso laboratório vivo, certo? O banheiro, tá bom? Vejam que bonitinho, tá? Então, se vocês terem uma ideia, nós tínhamos, né, sensores aqui, né, com data loggers instalados em todos os aparelhos dos banheiros antes da reforma, tá? Depois da reforma também em alguns aparelhos, aí a gente já comenta. Mas antes da reforma, em todas as torneiras, em todas, né, agora eu vou pedir uma correção, bacias sanitárias, tá? Né? E também nos bebedouros e também nos mictórios, tá? E aí ele coletava todas as informações, né, certo, do uso desses aparelhos nos banheiros, tá bom? Bom, dessa pesquisa nesse laboratório vivo que nós tínhamos, o primeiro resultado que eu vou apresentar, que é o resultado parcial, né, foi um estudo feito para fazer a estimativa dos usos finais, certo? E também um perfil de uso desses equipamentos. Isso foi feito pelo André de Estrada, na época ainda que ele estava na graduação, e depois um pedacinho quando ele já estava no mestrado. Então, a partir dos dados coletados aqui nos banheiros do bloco K, certo? Então, foi possível fazer isso, tá? Essa é uma pergunta agora para vocês, interagir um pouco, né, certo? Entre os equipamentos que nós temos nos banheiros, qual equipamento vocês acreditam que tem o maior consumo? Naquele que a gente tem o maior valor de consumo de água? Ela não pode falar. Oi, é a descarga? É a descarga, sim, tá certo? Né? É lá na bacia sanitária, né, que ocorre ocorrem os maiores valores de consumo. Tá? Por que é importante isso? Também para a gente entender, né, numa perspectiva mais ampla, a gente só vai conseguir ver a questão de produção, de uso racional de água, né, certo? Se nós conhecermos o que a gente usa em cada aparelho, para aí conseguir promover corretamente, né, ou adequadamente alguma política. Tá? Então, aqui repetindo, né, a figurinha que vocês já viram. Então, essa análise ela ocorreu, né, antes da reforma dos banheiros, em 2017, né, até 2018, a coleta de dados. Isso aqui, os dados, eles não eram coletados online, tá? Não deu, né, certo? Tinha que alguém ir lá no banheiro, naquele aparelhinho, pegar lá o cartão de memória. Isso, o cartão de memória, obrigada. Cartão de memória, transferir, fazer toda a preparação de dados. E eram muitos dados, tá? Então, né, numa continuidade do trabalho, seria interessante a gente ter uma forma de coleta online, né, para evitar a necessidade de coletar diretamente no aparelho. Então, os usos finais foram estimados, né, para todo o bloco K. Aí, a primeira limitação do trabalho, a gente, né, fez apenas no bloco K, que é o bloco de salas de aula, não na universidade toda, mesmo porque tinham restrições construtivas para a gente colocar os aparelhos, e também, né, para os banheiros dos homens e mulheres separadamente. Bom, a partir disso, né, dessa coleta também, de dados, a gente também foi feita, né, de certa forma, uma análise dos fatores que podem influenciar os dados de consumo, né, certo, de água. Então, aqui, né, foi visto, por exemplo, né, a posição da torneira, né, nos diversos banheiros, né, se o banheiro está no andar superior, inferior, né, se o banheiro é feminino ou masculino tem uma procura maior, né, então alguns fatores assim puderam ser determinados. Tá? E aí entraram os testes clássicos. Depois, né, uma pesquisa, um projeto adicional, esse que foi conduzido daí pela Ellen, foi a partir da regressão linear múltipla, né, que é algo que eles não veem no ensino médio, tá certo? A gente vê isso
E ela, né, fez essa regressão para identificar a influência, né, certo, de algumas variáveis no consumo de água agora da instituição como um todo, agora não é só o bloco K. Tá? E aí, entre a escolha das variáveis que fez parte desse processo, né, entraram o número de estudantes, o número de dias letivos, e aí decidiu-se ver o efeito da Covid, certo, no consumo de água. Tá? Então, essa análise foi feita entre os períodos de 2017 e 2020. E aí, para finalizar, né, a gente apresenta um projeto de monitoramento. Este projeto, então, ele vai usar gráficos, controle estatístico desse processo para monitorar o consumo de água. Então, esse é um projeto que ele continua, tá? Ele tem diversas nuances aqui. Há algum tempo foi só o banheiro do bloco K, agora a gente está com todo o consumo de água, então não é um projeto que ainda continua, iniciou em 2017, mas ele não terminou ainda. Eu vou mostrar aqui dois casos distintos, tá certo? Que envolvem o bloco K e que a gente vai mostrar para vocês a partir de dois gráficos o que ocorreu com o consumo de água, tá certo? A partir da troca, né, de dois equipamentos e também com o número de usos, né, certo? Desculpa, o número de usos não é o correto, né? Acionamentos? Acionamento, o número de acionamentos, né, naqueles banheiros, tá? Aí, um pouquinho sobre esse método, eu explico na hora de apresentar os resultados. E vocês veem, são vários métodos distintos, né, para várias aplicações distintas. Então, vamos lá para os resultados. Então, aqui a gente tem, né, os resultados que foram identificados pelo André, né, na época ainda, né, do trabalho de graduação dele, e o que nós verificamos, sei que a visualização não está muito boa, né, certo? Que o maior consumo, valor de consumo de água se dá na bacia sanitária, né, certo? Seguido daí, né, das torneiras, né, dos lavatórios, depois os mictórios, depois os bebedouros e aí a torneira de limpeza. A gente já tem uma ideia disso, isso está de acordo com a literatura, então esse confrontamento com a literatura também faz parte da pesquisa. Isso foi feito tanto para toda a edificação, que é o que eu estou apresentando aqui, como também para os banheiros em separado, mas não teve grandes diferenças entre, né, as análises por banheiro, né, separado e considerando o prédio como um todo, o bloco K. Tá? Também foi feita uma estimativa de quanto cada estudante naquele período, naquela época, né, seria o consumo do estudante, e aí deu cerca de 1,2 litros por estudante dia. Vocês acham que esse valor é baixo ou é alto? Qual a opinião que vocês têm? Imagina o dia inteiro lá no bloco K, certo? 1,2 por estudante. É baixo, tá? Certo? Realmente é um valor baixo, considerando a literatura e até mesmo, né, alguns levantam. A literatura é uma literatura próxima, se a gente for até Florianópolis, acho que o trabalho da UFSC, algo assim, tá? Nós não paramos para investigar, o que seria interessante, o porquê desse valor baixo, né? Na época, talvez, agora a gente vai falar um pouquinho de talvez, né? Nessa época foi antes da reforma dos banheiros, né? Então os banheiros, né, poderiam, né, apresentar alguns impedimentos, talvez a presença do shopping, né, ali do Latino, talvez a presença de outros blocos. Então aqui o ideal seria a gente conseguir trabalhar com a instituição como um todo, tá certo? Mas deu para ter uma ideia, temos um número, sabemos o que acontecia lá no bloco K e é possível trabalhar em cima, né, desses valores. Tá? É possível reduzir ainda mais, né, se formos pensar. Tá? Mas, enfim, é o que nós temos. Tá? E aqui vocês têm uma ideia, para vocês verem que a variação é muito alta. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, a média aqui é 1,23, né? O desvio padrão 0,7. Tá? Certo? Então, temos um desvio padrão relativamente alto, o que chama a atenção aqui, né, certo, para essa assimetria desses dados. Tá? Aqui um pouquinho, né, dos perfis de consumo, né, certo, também levantados pelo André, né, à época. Isso foi apresentado em um outro evento, né, lá em 2019, mas eu trouxe porque ele é interessante. Respectivos àqueles banheiros, né? Então aqui vocês têm, né, um dia de uso, todos eles, e cada uma das
dessas curvinhas aqui representa uma torneira. Tá? Então, em cima nós temos os banheiros femininos, embaixo, se não me engano, os banheiros masculinos. Femininos e masculinos. Tá? Olhando aqui, vocês podem, né, verificar, certo, que existem torneiras que são mais acionadas do que outras, certo? Então, há uma preferência por alguma determinada torneira. Também, uma investigação adicional seria agora, qualitativamente, a partir de entrevistas, né, algo assim, né, por que se prefere, por exemplo, na época, a torneira mais próxima às portas eram as mais acionadas, né, nos banheiros femininos. Tá? E aí isso foi feito também, né, pelo André, para todos os equipamentos aí daquele banheiro. Outros fatores, né, que foram identificados, né, é que o consumo era maior, é claro, nos banheiros masculinos. Aí a explicação é lógica, temos mais meninos aqui, aí o consumo bruto, né, não por per capita. E também com relação à sazonalidade, né, o consumo de água nas torneiras e também, né, nas bacias sanitárias, ele era diferente de acordo com a estação do ano. Então, as torneiras eram mais acionadas no verão, enquanto, né, com relação à descarga, ficava maior no período de outono. Tá? Então, tinha essa diferença com relação à sazonalidade. Agora eu vou mostrar um pouquinho do trabalho da Ellen, né, certo? A Ellen conseguiu também o prêmio, né, de melhor trabalho de iniciação científica no final do ano da mostra, né, no seminário de iniciação científica que teve. Então a Ellen teve todo o trabalho de coletar e organizar os dados do consumo de água de todo o campus. E não pensem que isso é fácil, não está facilmente organizado assim, não. A gente pediu os dados, né? Veio o PDF com as contas, então ela teve que tirar as contas, depois a gente pediu para a Águas de Joinville também. Então, assim, ela teve todo o trabalho para fazer essa conferência, né, desses dados, e não foi nem um pouco simples. Então, só mostrando um pouquinho aqui, a da coleta de dados, tá certo? Então, ela organizou em planilhas, né, com as datas, com as variáveis, que eram os números de alunos, os dias letivos, se era ou não pandemia, que é uma variável dummy, o zero era um dia que não era antes, né, do período da pandemia da Covid, e um período durante, né, a pandemia da Covid, e depois o consumo daí, né, em metros cúbicos daquele período. Essas análises foram mensais, daí, a periodicidade mensal. Tá? Vocês terem uma ideia aqui, né, a Ellen trabalhou com Excel, tá certo? É mais tranquilo do ensino médio. Então, aqui vocês têm uma ideia da série dos dados, tá? De como eles estão comportando aqui, com algumas surpresas. E aqui ao final nós temos a equação. Então, ela fez uma equação, ela mandou uma equação, em que nós podemos predizer o consumo de água, certo? A partir, né, das variáveis que foram estudadas. Então, aqui nós temos o número de dias letivos e aqui nós temos se é ou não período de pandemia. Vocês podem notar que o número de estudantes não entrou nessa equação. Por quê? Porque em verificar a significância desse parâmetro, esse parâmetro não foi significativo, certo? Então, ele não influenciava o consumo de água, mas sim o número de dias letivos. Esse influencia, tá? Então, é um modelinho simples, mas se a gente voltar, né, para o ensino médio, é algo interessante porque eles conseguem, né, avaliar e entender, né, todo esse processo de construção e também do que se configura essa equação. Tá? Então, né, influenciam no consumo de água, né, considerando esse cenário, o número de dias letivos e considerando esse período, né, se foi um dia de antes da pandemia ou então um dia, né, considerado um período de pandemia. Vocês podem ver aqui um sinal positivo, então, né, o consumo de água ele aumenta, é óbvio, né, com o número de dias letivos maior, e aqui se foi um dia de pandemia, né, certo, teve uma diminuição, tá bom? E aí ela também teve a oportunidade de trabalhar com as métricas, né, que, por exemplo, uma métrica muito usada em engenharia, o R ao quadrado, né, conhecer todo esse processo, tá, da
modelagem por regressão linear múltipla. E por fim, eu vou mostrar agora os resultados aqui com relação ao monitoramento do consumo de água, falando um pouquinho dos gráficos de controle. O gráfico de controle é algo simples, muito simples. Surgiu no século passado, né, certo? Mas basicamente ele vai monitorar o centro, eu vou explicar como o centro de processo, né, certo? E a partir de limites de controle. Mas por que isso? Imagine agora que a gente queira, né, vamos falar até em termos de consumo de água, tá? Um dia, vamos imaginar a casa gaste, sei lá, 120 litros, outro dia 121, não sei se é o melhor exemplo, outro 123. Então, essa pequena variaçãozinha, ela faz parte do processo, a gente nós não podemos afirmar que diminuiu ou aumentou, mas se nós estivermos trabalhando em termos de amostragem. Então, isso aqui nos auxilia a dizer quando a variação é dentro do esperado, e o esperado que a gente define, né, certo, a partir, né, das características do processo da pesquisa, ou então quando é uma variação que tem alguma causa, mudou, algo mudou, a média aumentou, a média diminuiu, é um valor muito alto, tá? Então, basicamente é composto de 3 linhas, uma linha central e 2 linhas de controle. E a equação é muito simples. A linha central normalmente é a média do processo e as linhas de controle é a média, né, ou uma outra medida de tendência central, mais menos, né, certo, em K. E aí vai depender do que se deseja, vezes a variabilidade. Tá? Então é mais ou menos um certo erro. Nesse trabalho, né, foram usados gráficos de Shillhart, que são os gráficos mais simples, né? Vocês talvez já tenham escutado, né, mais ou menos 2, mais ou menos 3 desvios padrão, já escutaram isso? Então, quando está entre mais ou menos 3 desvios padrão, né, se considera que está dentro do processo, está dentro do controle estatístico, um processo, né, sob controle estatístico. Então, tem variabilidade, mas aquela variabilidade é uma variabilidade aceitável. Então, aqui mostrando, aqui nós temos um caso do processo sob controle, certo? E aqui, quando ele sai do controle estatístico, vocês estão vendo que nós temos um aumento na média. A gente poderia fazer uma brincadeirinha agora, né, com o número de reprovações ou aprovações, tá certo? Então, se espera que o número de aprovações em cálculo 1, algo assim, né, esteja mais ou menos por aqui. Tem uma e outra reprovação, tá certo? Aí, um a mais, um a menos, está dentro, está sob controle. Mas de repente pode aumentar muito ou diminuir muito. Aqui poderia ser investigado o que aconteceu. Ou o processo piorou, ou, né, ou uma deterioração do processo. Tá? Então aqui vocês veem, né, saindo em vermelho, significa que a média aumentou, dá para ver isso, tá certo? Esse tipo de análise tem 2 fases. Uma fase de calibração, a gente constrói essas 2 linhas aqui com base no processo estável. Então, a gente tem que verificar algumas, né, considerações para que esse processo seja estável. E nós temos que, como é estatística, nós temos que ter trabalhar com uma certa um erro aqui, né, certo? E aí entra esse elemento, que é o RL0, 370, né, que está relacionado com o erro tipo 1, ou seja, com o nível de significância, o quanto a gente aceita errar. E aqui seria a taxa de alarmes falsos. Então, quanto nós aceitamos que o ponto aqui saia dos limites de controle estatístico, né, mas seja um alarme falso. E o 370, que significa 1 a cada 370. Trazendo para esses dados que não têm periodicidade anual, né, um exemplo para dados com periodicidade anual seria uma observação por ano que a gente aceita que esteja fora dos limites de controle. Não é que vai acontecer, mas é o que é aceitável ou errado. Tá? E o outro, esqueci de falar, este gráfico aqui é um gráfico que detecta muito bem, né, as grandes variações, né, certo, repentinas, porque se coloca, né, a média, né, ou então ao observar a leitura no próprio ponto,